chegou, pessoal. Deixa eu ver aqui. 안녕하세요, 라이언님. 안녕하세요. Vou começar então. Hoje temos como assunto da aula 10. Vamos ver como utilizar a gramática que tem como significado condicional. Com 으면. Alguém já conhecia essa gramática? Diz aí pra mim depois se vocês conheciam ela já. Como que funciona essa 으면? A terminação conjuntiva 으면 equivale ao português, que é o se ou caso. E a gente vai colocar ela, 으면, nos adjetivos e verbos para ligar duas orações, em que a primeira é a hipótese ou condição para que a segunda possa acontecer. Então, a gente vai utilizar 으면 quando os verbos e adjetivos terminam em batim. Aqui temos o exemplo 먹다. Cadê meu negócio aqui? 먹다, verbo comer, né? Termina em batim. Como que a gente vai colocar essa estrutura? Pegamos, como sempre, né? Pegamos a raiz do verbo. 먹, adicionamos 으면, 먹 mais 으면, 먹으면. E colocamos uma frase. 너무 많이 먹으면 배가 아파요. 너무 많이 먹으면 배가 아파요. Se comer demais, a barriga dói. 너무 많이 é demais, seria o caso demais, né? Ou muito. 먹으면, se comer. 배 é barriga. 가 aqui seria a partícula de sujeito, né? E 아파요, doer. Então, né, se comer demais, a barriga dói. Agora com o verbo 좋다, seria ser bom. Adjetivo, no caso, 좋다. Ficaria com, pego a raiz do adjetivo, 좋. 좋으면, adiciono 으면, então ficaria 좋으면. E com exemplo numa frase, 날씨가 좋으면 공원에서 자전거를 타요. Caso o clima esteja bom, ando de bicicleta. Aqui faltou colocar ando de bicicleta no parque. Esqueci de botar no parque. Aqui na frase, 날씨 seria clima, né? O tempo. Então, em relação ao clima, né? Se estiver bom, 좋으면, 공원, parque, 자전거, bicicleta, e 타요, no caso, seria andar. Então, caso o clima esteja bom, né? Ou se o clima estiver bom, ando de bicicleta. Repare, né, que uma frase, o 면 vai ligar as duas frases, em que uma depende da outra. No caso, a primeira é a hipótese e a segunda é a condição. Espera, tem alguém pra entrar. Continuando com mais um exemplo, com o verbo receber, 받다. Pegamos a raiz, 받, adicionamos 으면, ficaria 받으면. 선물을 받으면 기분이 좋아요. Se receber um presente, fico de bom humor.
선물, presente. 받으면, né, caso eu receba, se receber. 기분이 é humor. 좋아요, né? Bom. Então, se receber um presente, fico de bom humor. E quando o verbo ou adjetivo não tem batinha, né, termina com vogal, utilizamos somente mion. Vendo como exemplo o verbo vir, oda, ficaria o면. E vendo na frase, 집에 일찍 오면 요리를 해요. Se venho para casa cedo, cozinho. 집, casa, né? 집에, para casa. 일찍 é cedo. 오면, se venho. 요리를 해요. 요리를 해요, cozinho. Se venho para casa cedo, cozinho. Outro exemplo com o verbo 공부하다, estudar. Então ficaria a raiz do verbo 공부하, adiciono 면, 공부하면. 열심히 공부하면 한국어를 많이 배워요. Se estudar com dedicação, aprende muito coreano. 열심히 é se esforçar, no caso. Se esforçar ou se dedicar. 공부라면 se estudar. 한국어를, coreano. 많이, muito. 배워요, aprende. Aprender, né? Caso seria aprende. Então, se estudar com dedicação, 열심히. Se esforçar, se estudar com esforço, aprende muito coreano. E agora com o outro exemplo. 아프다, que é o verbo ter dor. 배가 아프면 약을 먹어요. Caso a barriga doa, toma o remédio. P, como eu disse no outro exemplo, é barriga. 아프면, se doer, o caso doa. 약 é remédio. 약을 먹어요, eu como. No caso, na Coreia, né, em coreano, lá a gente eles dizem comer o remédio, não tomar. Então a gente usaria aqui o 먹어요 mesmo, não o verbo beber. Estranho, né? Mas enfim, lá eles usam isso mesmo. Comer o remédio, não tomar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu não, ainda não. Eu não e tinha percebido que ele dá a ideia de si. Só não sei como se usa. Ah, tá, beleza. Quem que chegou depois? A Jenny. Oi Jenny. Hoje estamos vendo o Myeon, que é o si, condicional. Enfim, alguma dúvida? Posso continuar? Pode sim. Aqui nessa parte temos que ter uma atençãozinha. Não sei se você te lembra, mas logo lá no início do curso a gente viu a conjugação de verbos e adjetivos que terminassem com o p-up na raiz do verbo ou do adjetivo. Não sei se lembra, mas vimos isso. E quando a gente conjugava, né, esse caso desse específico, a gente colocava, né, tirava o p-up, adicionava o, aí conjugava. E esse caso vai continuar aqui. Quando formos colocar a condição, né, a estrutura do myon, vamos também repetir essa coisa, tirar o p-up e colocar o to mais o myon. Então ficaria to myon. Porque na teoria
né, se eu for seguir a lógica que eu disse, que quando termina em batim, utilizamos union, só que nesse caso, o batim é o piup. Então, é um batim específico. Então, eu não vou usar o eu vou usar vou tirar esse tirar o piup e colocar o u, tou, e solmyeon. Ficaria tolmyeon. Um caso específico. Então, caso termine em piup, é batim, mas não irei usar myeon. Usaria somente myeon. E o u. Bom, coisa vocês podem voltar naquela aula e lembrar como que é a conjugação nesse caso. E toptar, então, usando esse exemplo, toptar é estar quente. E aplicando na frase, 날씨가 더우면 해수욕장에 가요. Se o clima estiver quente, vou à praia. 날씨, clima, 더우면, se estiver quente, 해수욕장, praia, e 가요, para a praia. Então, se o clima estiver quente, vou à praia. Agora com o 춥다, que é estar frio. Também, né, utilizamos, lembro do 춥다, tiro o piup, acrescento o myeon. Na frase se cria como 너무 추우면 잠을 많이 자요. Se estiver frio demais, durmo muito. 너무 muito 추우면 se estiver frio, 잠을 많이 자요. Durmo muito. 많이 muito e 잠을 자요 é dormir. Então, se estiver frio demais, durmo muito. Então, só atenção com esse caso específico de adjetivos e verbos que terminam com piup na raiz do verbo. Atenção para não conjugar errado ao adicionar o condicional. Tá? Próximo slide. Sim. Aqui, quando formos utilizar em substantivos. Para o caso que a conexão union é feita sobre um substantivo, esse deve ser selecionada a terminação conjuntiva iramion, a depender da presença ou ausência de batim. Então, né, até agora estamos vendo, né, como adicionar o condicional em verbos e adjetivos. Agora vamos ver quando adicionamos a condicional em substantivos. E para esse caso, utilizamos o iramion ou ramion. Vamos utilizar o iramion quando o substantivo terminar em batim, consoante. Aqui temos o exemplo, 학생. 학생 é o substantivo estudante e termina em batim. 학생 termina em batim. Então, vamos utilizar iramion. 학생이라면 항상 바빠요. Se é estudante, sempre está ocupado. Ou, caso é estudante, sempre está ocupado. 학생 estudante, né? Se é estudante, 항상 sempre. 바빠요 é ser ocupado. Aqui no segundo exemplo, 꽃 é flor e é um substantivo e termina em batim. Então, utilizamos o iramion. 꽃이라면 예뻐요. Se é flor, é bonita. Flor. Se é flor, 예뻐요 é ser bonito. Então, se é flor, é bonito. E utilizamos o ramion quando o substantivo termina em vogal. Aqui no exemplo temos kombu, que é estudo, é um substantivo que termina em vogal. Então, logo vamos utilizar ramion.
한국어 공부라면 재밌어요. Se é estudo de coreano, é divertido. Então, 한국어, coreano, né? Se é estudo, 공부라면 재밌어요. 재밌어요 vai ser divertido. Aqui no segundo exemplo, 커피, café, substantivo, termina em vogal. 브라질 커피라면 맛있어요. Se for café brasileiro, é gostoso. Brasil. Copi, café, se é café brasileiro, do Brasil, 맛있어요. É gostoso. Tranquilo? De boa? Ops. Eu parei aqui. Tranquilo, galera? Tá. Só que temos que ter atenção que essa gramática, o Uryan, ele vai depender do sentido da frase, do que a gente quer dizer também. Porque ele pode mudar o sentido um pouquinho, mas sem alterar o seu significado. Aqui que eu botei como exemplo. Em contextos em que, né, ela apenas indique, eu digo 의미원. Em contextos que ela apenas indica uma condição corriqueira ou um fato, ela seria melhor traduzida como quando, e não se. Aqui eu botei em 2 exemplos. 수업이 끝나면 집에 가요. Quando acaba a aula, vou para casa. 수업 é aula, né? 수업이. E seria o do lado de... Isso. Esqueci o nome agora, mas é o de sujeito, vocês sabem. 수업이 끝나면 집에 가요. O 끝났다 é acabar, né? 끝나면, 끝났다. Então, se, né? Quando acabar, 집에 가요. Só que aqui, se eu colocar se acabar a aula, eu vou para casa, né? Fica... Porque a primeira oração não é uma hipótese, ela vai acontecer. A aula vai acabar e eu vou para casa depois. Então, é um fato concreto. Então, não caberia eu botar se a aula acaba, eu vou para casa. Não. Quando a aula acaba, eu vou para casa. Então, nesse caso, o 면 vai ter o sentido de quando, não de se. Aqui no segundo exemplo, 해가 뜨면 일어나요. Quando o sol nasce, levanto-me. Também não pode apresentar tradução de si, né? Se o sol nasce, porque o sol vai nascer, é um fato. Então, nesse caso também, o 면 vai ter o sentido de quando o sol nasce. Porque nesse caso, né, como eu botei aqui, nesse caso a tradução como se não faria sentido. Então, em alguns casos, o 면 pode apresentar a tradução ou o sentido de quando. Em muitas situações, como eu acabei de dizer, a terminação conjuntiva 면 pode ser traduzida como se ou quando. E o sentido geral da frase em português não é afetado. Ou seja, em algumas frases eu posso ter o sentido de se e o de quando, que não vai alterar o sentido. Aqui está o exemplo. 돈이 많이 있으면 여행해요. Se tenho muito dinheiro, viajo. 돈이 é dinheiro, 많이 muito. 있으면, aqui nem verbo 있다. Verbo ser ou estar. Coloquei o 면, 있으면 여행해요. 여행해요 é viajar. 여행하다. Então, se tenho muito dinheiro, viajo, ou quando tenho muito dinheiro, viajo. Usei o se, troquei por quando, não alterou o sentido, né?
ficou o mesmo sentido. Outra frase. 기분이 나쁘면 초콜릿을 먹어요. Se estou de mau humor, como chocolate. 기분이 é humor. 나쁘 é mal, ser mal. Então, 나쁘면 se é mal. Ou se estou mal. Chocolate. E 먹어요, comer. Então, se estou de mau humor, como chocolate. Ou quando estou de mau humor, como chocolate. Troquei o sentido, né? Troquei a tradução, mas não mudou o sentido. Então, temos esses dois sentidos, de quando ou de se. Quer dizer, duas palavras, o sentido é o mesmo. Tudo bem? Tô indo muito rápido? Espero que não. Não, professor. Tranquilo. Ah, tá. De boa. Então acho que é isso. É isso por hoje de gramática. Hoje vai ser um pouquinho mais rápido porque eu vou precisar sair. Então, é só uma gramática hoje para vocês. Mas vamos agora para Tuki. Confesso que o Tuki hoje está um pouco mais difícil, mas tentem aí. Vamos ver o que sai. Deixa eu botar então aqui. 국화. 강아지하고 놀고 싶어요. 유나는 무슨 동물을 좋아해요? 강아지를 좋아해요. 집에서 매일 강아지하고 놀아요. 나도 강아지하고 놀고 싶어요. 하지만 우리 집에서는 강아지하고 못 놀아요. 왜 못 놀아요? 우리 엄마가 안 좋아해서 우리 집에 강아지가 없어요. Vou botar de novo. 국화. 강아지하고 놀고 싶어요. 유나는 무슨 동물을 좋아해요? 강아지를 좋아해요. 집에서 매일 강아지하고 놀아요. 나도 강아지하고 놀고 싶어요. 하지만 우리 집에서는 강아지하고 못 놀아요. 왜 못 놀아요? 우리 엄마가 안 좋아해서 우리 집에 강아지가 없어요. E aí? O que entenderam? Quer que eu coloque de novo? Querem que eu coloque de novo? O que acharam? Acharam difícil? Não entendi nada, entendi só uma palavra. Quero ouvir vocês. Eu não entendi algumas palavras, mas o contexto deu para entender. Pode falar então, por favor. Ele pergunta se ela gosta de algum animal. Ela disse que gosta de cachorro, que ela tem um cachorro. Uhum. E aí ele disse que na casa dele não pode, porque a mãe dele não gosta de cachorro. Uhum. Parabéns. Mais alguém quer falar? Jenny, Mônica, acharam difícil? O que vocês acharam? Deu para entender o contexto? Concordo com a Laiane? Ou discordo da Laiane, ela não entendeu nada? O que vocês acham? Pode escrever aí, não precisam falar, se não quiserem.
entendi muito, mas concordo com a Laine. E a Jenny? Isso mesmo, concordo com a Laiane também. Vamos ver então. Cadê? Vamos agora ouvir, né, e com o texto ao mesmo tempo. 국화. 강아지하고 놀고 싶어요. 유나는 무슨 동물을 좋아해요? 강아지를 좋아해요. 집에서 매일 강아지하고 놀아요. 나도 강아지하고 놀고 싶어요. 하지만 우리 집에서는 강아지하고 못 놀아요. 왜 못 놀아요? 우리 엄마가 안 좋아해서 우리 집에 강아지가 없어요. Vamos lá então. Jason pergunta: Yuna는 무슨 동물을 좋아해요? Qual animal você gosta? Aí ela fala, a Yuna, 강아지 좋아해요. Eu gosto de cachorro. 집에서 매일 강아지하고 놀아요. Em casa, 집에서 매일, todo dia, eu brinco com meu cachorro. 놀아요 é brincar. 강아지하고, com o cachorro. Jason responde, 나도 강아지하고 놀고 싶어요. E eu também, 나도, quero brincar com o cachorro. 하고, 강아지하고, com o cachorro. 놀고 싶어요. Quero brincar. Lembrando, né, que o 싶어요 a gente aprendeu na aula passada, que é o verbo querer. 하지만, mas, 우리 집에서는 강아지하고 못 놀아요. Mas, né, na minha casa, não consigo brincar com o cachorro. Aí Una pergunta, 왜 못 놀아요? Por que não consegue brincar? Aí o Jason responde, 우리 엄마가 안 좋아해서 우리 집에 강아지가 없어요. Minha mãe não gosta de... Como minha mãe não gosta de cachorro, então lá em casa não tem. 안 좋아해서. Vamos aprender essa gramática ainda mais, já adiantando, né? O que o resto seria a gramática de causa, né? Ou porquê. Então, como minha mãe não gosta, ou porquê, né? Como minha mãe não gosta de cachorro, né? Lá em casa não tem. Então era isso. Parabéns, Laiane, vocês, né, todas conseguiram, né, entender geral do texto. Só umas coisinhas, né? O norayo. Não sei se eu já conheci essa palavra. Mas já é muito bom, né? Já consegui entender toda a temática, né? Do contexto do diálogo. Então já é muito bom já entender tudo, só o contexto. Tá ótimo. Alguma dúvida em relação ao texto? Entender bem agora, depois de ouvir com o texto. Que bom que vocês conseguiram entender. Nananã. Lembrando, né, que já vimos aqui também Hadiman, já vimos mais, né? O que mais que a gente já viu aqui? Mo, já vimos também, primeira aula. Falta a gente ver só conectores, né? Ressó. Vamos ver ainda. E hoje vimos o Mion. Próxima aula vai ser o quê? Não sei. Vamos saber.
Mas é isso, pessoal. A aula de hoje vai ser só isso. Então, não corrigi as atividades de vocês. Tô um pouquinho atarefado esse mês, mas eu vou corrigir ainda. Não esqueci, viu? Não esqueçam de mandar a última. Quem já mandou, mas quem ainda não mandou ainda, pode mandar até dia 4, se eu não me engano. A última parte do áudio do livro. E é isso. Tá de aviso. Vou mandar exercícios da. Não mandei ainda da última aula. Vou mandar ainda a lista de exercícios. Dessa aula também vou mandar. Caso eu esqueça, pode me cobrar lá no Discord mesmo, pra eu lembrar que às vezes eu esqueço. Mas eu vou ainda. Acho que era isso de aviso. Deixa eu ver aqui se é mensagem. Pode mandar mensagem. Eita. Ah. Pois é, eu tô muito. Não ouvi ainda os áudios, o segundo áudio, ainda não consegui ouvir. Mas eu vou ouvir, prometo. Vou tentar ouvir antes de vocês mandarem o terceiro áudio. Perdão pela demora. Então, deixa eu. Palavra-chave. Palavra-chave. Sim. Pronto. Não tá muito bom, não. Vamos ver. Então é isso. Até semana que vem. Bom final de semana, boa sexta-feira e bom feriado. Segunda-feira. Feriado. Então é isso, Anião. Até quinta-feira. Tchau. Até semana que vem. Anião.